Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. A Revista Espírita de abril de 1858 incluiu na seção Palestras Familiares e Além-Túmulo duas entrevistas muito interessantes, resultado de evocações ocorridas no mês anterior na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Realizada na reunião de 16 de março através da médium Hermance Dufault, obteve-se a presença de Mehetmi Ali, antigo Pachá do Egito. Nascido em 1769 em Kavla, na Rovélia, em 1805 foi conduzido à condição de Pachá do Egito. Participou ao lado do sultão, ao qual há uma alusão nesse diálogo, da Guerra Greco-Turca. Depois voltou-se contra o sultão em duas guerras, em 1832 e 1839. Vitorioso com a ajuda de seu filho Ibrahim, foi o sultão obrigado a reconhecer a hereditariedade do Pachalato do Egito. Para tanto, destruiu a milícia turca do Cairo em 1811. Organizou o Estado à maneira europeia, principalmente a agricultura, as indústrias e o exército. Faleceu em 1849 e é considerado o verdadeiro criador do Egito moderno. Kardec propõe a Mehetmi Ali 52 perguntas. Depois das preliminares, através das quais Kardec busca se certificar que era mesmo o espírito evocado, um detalhe curioso ocorria. O codificador indaga: sob que forma e em que lugar vos encontrais entre nós? Obtendo como resposta: sob aquela que tem o nome de Mehetmi Ali, perto de Hermance. Ao que Kardec pergunta: gostaríeis que vos dessemos um lugar especial? Ouvindo sim, a cadeira vazia, ao que o codificador observa que realmente havia uma cadeira vaga a que ninguém havia prestado atenção. E a entrevista prossegue, inquirindo-se o espírito se ele tinha uma lembrança nítida de sua última existência corporal, ao que ele esclarece que não a tinha ainda nítida, pois a morte lhe deixou sua perturbação. Sobre ser feliz, diz que não, encontrando-se na condição de errante. Sobre lembrar-se sobre o que fora na existência anterior a esta, disse que era pobre e invejou as grandezas terrenas, tendo subido na escala social para sofrer. Sobre em que condição preferia estar se renascesse na terra, revelou que na obscuridade, pois os deveres são menores. Sobre como avaliaria a posição ocupada na existência encerrada, respondeu que foi a vaidade do nada. Quis conduzir o homem sem saber se conduzir a si mesmo. Se ficava satisfeito com a opinião pública, apreciar o que fez pela civilização do Egito, disse não se importar, ponderando que a opinião dos homens é o vento do deserto que levanta o pó. Se sentia feliz com seus descendentes seguindo o mesmo caminho por ele percorrido, respondeu sim, porque eles têm por objetivo o bem comum. Sobre si se lamentava sobre os atos de crueldade de que era acusado, informou que agora os espiava. Se via aqueles a quem mandou massacrar, disse que sim, experimentando por parte deles sentimentos de ódio e piedade. Se havia, após ter desencarnado, revisto o sultão Mahmud, revelou que sim e que em vão fugiam um do outro, experimentando reciprocamente o sentimento de aversão. Acerca de sua opinião atual sobre as penas e recompensas que nos esperam depois da morte, diz que a expiação é justa. Avaliando qual o maior obstáculo que teve de vencer para a realização de seus planos progressistas, respondeu que reinava sobre escravos e se acreditava que se o povo que teve de governar fosse cristão, teria sido menos rebelde à civilização, disse que sim, porque a religião cristã eleva a alma e que cria que Jesus vinha de Deus. Indagado sobre se a escravidão da mulher considerada pela religião dominante no país que governava estava conforme os desígnios de Deus, disse que não,
pois a mulher é igual ao homem, de vez que o espírito não tem sexo e que a condução de um povo pelo rigor e maus tratos, em vez de o submeter, apenas o embrutece, visto que o homem avilta-se quando escravizado. Reportando-se à antiguidade, quando o Egito era florescente, entende que as causas de sua decadência moral estão na corrupção dos costumes. Sobre sua indiferença pelos monumentos históricos que cobrem o solo do Egito, sendo ele amigo do progresso, respondeu: que importa o passado? O presente não o substituiria. Sendo desnecessário relembrar ao egípcio degradado um passado muito brilhante, pois não o teria compreendido, o que fez desenhar aquilo que lhe seria inútil. Se os sacerdotes do Egito conheciam a doutrina espírita, afirmou que era a deles que recebiam manifestações espirituais, que elas tinham a mesma fonte que as recebidas por Moisés, o qual, por sinal, foi iniciado por eles. Sobre o porquê das manifestações recebidas por Moisés serem mais potentes que as recebidas pelos sacerdotes egípcios, disse que Moisés queria revelar, enquanto os sacerdotes egípcios queriam apenas ocultá-las. Se a doutrina dos sacerdotes egípcios tinha qualquer ligação com a dos indianos, afirmou que sim, pois todas as religiões-mãe estão ligadas entre si por laços quase invisíveis, procedendo de uma mesma fonte. Indagado sobre qual dentre estas duas religiões, a dos egípcios e a dos indianos, qual a matriz, revelou que elas são irmãs. Kardec pergunta então sobre como é que ele, que na última existência se mostrava tão pouco esclarecido sobre esses assuntos, podia responder com tanta profundidade, esclareceu que outras existências o ensinaram, que no estado da erraticidade em que se encontrava tinha pleno conhecimento de suas existências anteriores, que vivera ao tempo dos faraós 3 existências, como sacerdote, como mendigo e como príncipe. Como sacerdote, vivera ao tempo do príncipe Sesostes. Considera ter progredido lentamente desde então, não sendo perfeito por ter ostentado o título de sacerdote em uma de suas existências, o que lhe serviu agora falar com conhecimento de causa da antiga religião dos egípcios, embora não sendo suficientemente perfeito para poder tudo saber, já que outros leem no passado como num livro aberto. Questionado se poderia explicar o motivo da construção das pirâmides, afirmou ser muito tarde. Kardec confirma que já eram quase 11 da noite, e ante a insistência do codificador dizendo que não lhe fariam senão esta pergunta, disse que era muito tarde, que esta pergunta traria outras mais. Convidado a respondê-la em outra ocasião, respondeu que não se comprometia, mas voltaria. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.